Olá para você ligado ao Rádio Câmara de Sete Lagoas, 103,5 e também que você acompanha pelo canal 11.2 digital, a TV Câmara. Lembrando que as nossas entrevistas, elas vão para o canal oficial da Câmara Municipal no YouTube, Câmara Municipal de Sete Lagoas, e o nosso Cultura em Foco de hoje, o nosso convidado é empresário e arquiteto, trabalhou como gestor de projetos do grupo Eurolaf e Isringhausen. É isso? Está correto? Isringhausen Industrial. Já foi seminarista da Diocese de Sete Lagoas, onde atuou em várias paróquias, faz parte da Comissão Diocesana de Obras e Reformas e é membro do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural da cidade, representando a Diocese de Sete Lagoas. Como já se deu de praxe, temos também a presença da historiadora do nosso município, a Shirley Fonseca, fazendo as honras da casa. Shirley, por favor, prazer em recebê-la mais em Cultura em Foco, nas nossas sextas-feiras. Bom dia, bom dia. É um prazer, né, estar de volta, fazendo mais um trabalho da educação patrimonial do Departamento de Museus e Patrimônio Histórico, né, e da Secretaria de Cultura. Hoje o nosso papo é bem interessante, né? Então, bom dia a todos. Ronaldo Fonseca, obrigado, bom você por aqui. E, batendo um papo aqui, a gente estava lembrando do passado, né? Que bom ver você novamente, prazer em receber aqui no Cultura em Foco. Bom dia a todos, rádio ouvintes, bom dia teleouvintes, bom dia a todos aqui presentes. É uma nostalgia, né? Lembrar do passado e trazê-lo presente, né? E é bom revê-los e agradeço pela presença e pelo convite aqui. Shirley, vamos falar hoje em nosso programa dos bens cultural mais conhecido da nossa cidade, que é a Catedral de Santo Antônio, né? Sim, sim. Apesar de lindíssima, é um charme nessa nossa região. Imponente, E o que podemos né? falar sobre essa construção que foi erguida lá? E quantos anos tem a Catedral, Shirley? 136 anos, né? Que bom falar de tanto tempo assim. O final da construção e ela dela em pé e bonita, né? 1886, né? Isso é o cuidado, né, de todos os padres que passam, né, pela paróquia, e tem a igreja tem isso, né, dessa questão de preservar, né, de ser minuciosa nessas questões. A capela em louvor a Santo Antônio, ela foi construída em 1820, né, quando a cidade, né, a freguesia ainda pertencia ao Curral del Rei. Então, o curato só se transforma em freguesia em 1842 e a capela começa, né, a ser construída no final, nesse período de 1841 1843. Não existia a cidade de Sete Lagoas, não, era só uma capela, né, em devoção a Santo Antônio, no alto ali onde ela ainda está, né, graças a Deus. A cidade ainda era um lugarejo. Formação, né? A freguesia é quando começa a se organizar, né? A igreja começa a organizar toda uma sociedade. Então, a partir da cidade ser elevada à freguesia, há essa organização, em 1843. Então, a partir daí, começa a construção, que vai ser só finalizada em 1886. Tem essa história, Shira, de que normalmente a cidade cresce ao redor na parte frontal da igreja? Quer dizer, vamos imaginar a igreja de Santo Antônio aqui, normalmente a cidade cresceria, bairro São Geraldo, Várzea. Né? Com a vinda da ferrovia em 1896, há esse crescimento, né, para o lado oposto, e a igreja ficou de costas, né, para o centro hoje, né? Em 1886 a estação ferroviária chega, e mais precisamente em 1906, com a implantação das oficinas da central, da rede ferroviária ali, da estação ali, que há esse desenvolvimento. Boa Vista, mais ali para o centro. E a cidade ainda continua desenvolvendo para o lado de lá, né? Sim, sim. Do Vetor Norte, e é tão engraçada essa questão da igreja, né? Ela continua toda imponente, né? Mas de costas para o centro da cidade. Mas não então, tem problema, mas é imponente. Não, mas ela assim é imponente, né? Ela está ali marcando uma época, né? Então, há todo esse contexto. A gente chama aquela área ali do nosso conjunto paisagístico, arquitetônico e histórico, porque a gente tem ali o Museu Histórico, o Centro Cultural Joaquim Drummond Casarão e a Praça Tiradentes. Tem todo um contexto da história da cidade. O Regina Passes, o antigo Hospital Nossa Senhora das Graças, então ali todo tem esse... O Regina Passes foi o antigo hospital? Foi a primeira sede do hospital. Sério? Sim, sim. Tá vendo, Chile? Você não me conta essas coisas. E o Ronaldo me contou eu preciso saber dessas uma coisas. Questão ontem que no fundo era um cemitério para crianças, né? Cemitério para crianças. Que eu não tinha essa divisão, crianças enterradas. Eu até então, né, essa questão de... Aonde foi o Regina Passos? No fundo, Regina Passos. No fundo? Onde é a Flora hoje, uma floricultura, né?
Conversando, a gente vai aprendendo muita coisa da história da cidade. Cultura em foco é cultura. E sobre a frente da catedral também, como a gente está falando, né, referenciando sobre a questão da várzea, né, a 040 era a antiga Policina Mascarenhas. Sério? Onde era ou seja, o fluxo da cidade, da 040, que hoje é Equador, né? Sim. Que é a 424. Então, ou seja, por aí a gente já começa a entender o dado, né? As pessoas transeuntes passando por ali, né? Trazendo progresso. Eu estou precisando conversar mais com vocês, viu, gente? O Ronaldo, eu gosto demais de voltar ao Ronaldo passado. também, assim, lá no Conselho, o Ronaldo faz parte do Conselho de Patrimônio, né? Aí, quando a gente tem as reuniões, quando acontecem as reuniões, é um contexto histórico riquíssimo que aparece, porque a gente tem lá o Maroca, né? Ex-prefeito, e tem um apego muito grande à cidade, e vivenciou a história. Eu falo que hoje ele está bem que no lugar de Márcio Vicente, que era bem isso, a gente sentava para falar de um determinado assunto, e aquilo ia crescendo, né? E o Ronaldo é uma das pessoas que acrescenta bem. Acrescenta e agrega muito, né? Muito. Informação é tudo. Ô, Shirley, Oi. para a gente passar aqui para o Ronaldo, fazer uma pergunta curiosa, não sei se você vai saber responder. Por que normalmente essas igrejas, quando elas eram construídas, mantêm-se em qualquer lugar histórico a cor azul e branca? Ou é normal ou impressão minha? Só na cidade histórica, todo monumento é azul e branco. Mas se você pegar, assim, Paraty, essas cidades históricas mais litorâneas, assim, não há esse culto ao azul e branco. O azul e branco tem a referência do azulejo português, né? Essas construções. A catedral mesmo, ela não era pintada de azul e branco, ela era cinza. Era no cinza. Eu me recordo mais dessa. Então não tem uma cor padrão. Não. Acho que é uma questão de querer pegar a questão da colonização portuguesa, de se remeter a isso, né? O azul e o branco. Mas não, porque se você for pegar, no período não existia essa pigmentação azul. Né? Porque as tintas... Derivado da argila. A argila, você pega a tonalidade, né? O amarelo, como é que chama aquele vermelho? Tem um termo. Tem um salmão. Bordô, alguma coisa assim. Daquela cor que está lá no Museu do Ferroviário, que é a cor original. O ferroviário era pintado de azul e branco. Lá já é um... É ocre que chama aquela cor. Mas as pesquisas, quando foi lá fazer o restauro do Museu do Ferroviário, o IEFA fez esse trabalho de descascar e chegar à cor original, que é aquela. Muito bem. Luciano está fazendo dedinho assim, azul e branco. Por que ele será, hein? É porque é atleticano. Ronaldo, você é arquiteto responsável pelas obras de restauro da catedral. Os maiores desafios para essa intervenção, né? O que foi feito lá, assim, porque não é uma obra normal, uma restauração de uma catedral mais, né, de 100 anos. É um trabalho diferenciado. Quais são as técnicas? Como é que funciona essa restauração? De fato, eu fui contratado pelo Dom Francisco, junto com o padre Paulo Renato. Anteriormente, havia sido contratado pelo padre Wilson, que era o Monsenhor Wilson hoje, né, atual. Só que na transição, quem assumiu foi o padre Paulo. E, de fato, a reforma seria simplesmente no presbitério, de forma a resgatar o presbitério da última reforma dos anos 60, que é a terceira reforma, né, de acréscimo. E aí o que acontece? Nessa reforma a gente iríamos pegar o altar-mor, colocar no lugar onde de fato ele foi construído, trazendo a mesa do altar para o centro, que seria uma outra mesa que não estava sendo usada, e outros desafios apareceram no curso da obra, que foram o quê? O presbitério tem uma materialidade histórica diferente. Essa materialidade vem de um granito, de um mármore, que é da região da Serra do Cipó. E é algo hoje proibido, né, pelas questões ambientais. E essa pedreira foi, né, embargada, então há 50 anos. E hoje, para a gente fazer a retirada desse granito, desse mármore, para pôr lá na igreja, a gente precisou entrar com algumas intervenções, né, da Defensoria Pública, para, de fato, manter a integridade do bem histórico. Então, esse está sendo um dos maiores desafios hoje para se manter as questões históricas. Outros detalhes são os púlpitos, que estão velhos, outros não têm mais escadas, as escadas foram roubadas, outras escadas foram retiradas, a gente não sabe onde foi parar essas escadas. Você fala da catedral? Tem os púlpitos centrais, onde se celebrava, se fazia as homilias centrais, né? Alguns foram usados para fazer leituras. Então, havia umas escadas a esses acessos. E essas escadas, ninguém tem histórico dessas escadas.
Assim como no acréscimo anterior que foi feito, havia também um afresco no teto da igreja. Então, para se fazer essa... Havia o quê no teto? Um afresco, um desenho. Um desenho. É só porque as pessoas estão ouvindo agora, às vezes a linguagem para vocês é tranquila. E é uma pintura no teto. Uma pintura não no tem teto. hoje? Não tem. Aí ela foi trocada. Então, assim, era teto de madeira. Isso na reforma de e 1969. aí foi feito lá. Chega mais perto do microfone, Sheila. Desculpa. Sheila, Isso fica em bem à vontade. 1969, essa reforma que foi retirada, esse afresco lá do teto. E a gente não tem dado histórico, não tem foto, não tem registro. Então, ele foi tirado por infiltrações, que era um teto de madeira. Então, se tivéssemos fotos, dados desses, a ideia do Dom Francisco era resgatar o máximo possível. Nenhuma foto? Não temos foto. Então, temos foto, mas é distante. Não dá para se pegar... Ter a noção exata ter a noção do desenho. Às vezes a foto está de entrada e percebe que tem um ar fresco. Então, a ideia do Dom Francisco é fazer o resgate e transformar a catedral na cátedra do bispo mesmo, de fato, a cátedra. Então, ter uma cadeira fixa, que a cátedra significa isso, né? Uma cadeira fixa do bispo. E, contudo, que um dos segundos maiores desafios está sendo a questão financeira, que hoje a catedral ela não tem recurso diretamente ligado para essa reforma. Então, a gente fizemos um orçamento, e esse orçamento já extrapolou, com produtos, né, matérias que foram tiradas da reestruturação que está acontecendo, foram feitos leilões, está sendo feito rifas, outras campanhas para ajudar nesse custo. Mas ainda precisa-se de mais recurso para... Aí eu passo a pergunta para a Sheila. E Sheila, não tem um fomento, uma verba destinada para essas restaurações? Nós temos o Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, né, que essa verba ela é destinada a isso, a restauros de bens tombados ou inventariados. A catedral, o Conselho deliberou R$60 mil para ajudar no restauro do altar-mor. Só como já tinha sido deliberado, aprovado, já tinha encaminhado a documentação toda lá para a Secretaria de Fazenda para fazer esse repasse. Só que estamos no período eleitoral. Tudo é mais complexo. Tudo é complicado e esse ano não se pode fazer esse repasse. Então, nós vamos esperar passar o período e esse repasse será feito. Assim que precisa passar pelo fundo? Não tem o governo do estadual, federal, não tem uma verba destinada para uma catedral que vai ser... Ela não é tombada a nível estadual, ela é protegida a nível municipal. Por que não é tombada a nível estadual, por exemplo? Porque assim, os processos dentro do IEFA, eles demoram também, é tudo muito burocrático, e eles têm que saber também se a catedral, no caso, tem todo esse potencial para ser tombada como bem material do Estado. Precisa de quê? Precisa. Uma catedral, cento e quantos anos? 136. Com a história que ela tem em Sete Lagoas, precisa de mais provar o quê? Tem todo esse processo. Né? Mas ainda demora mais 100 e tantos anos para aprovar o projeto. Aí nós Gente, já não a cidade, a catedral nasceu primeiro que a cidade. A história de uma catedral dessa, eu preciso de provar o quê? A gente está trabalhando agora para o reconhecimento da festa de Santa Helena como bem material estadual, e vai demorar. E, na realidade, a gente, em uma reunião há um ano atrás, né, já passou tão rápido, né, já conversamos com o Dom Francisco, com o Padre Paulo, para tombarmos a catedral a nível municipal. Porque ela é só inventariada. Nós temos todo o dossiê de tombo da catedral. Foi acho que 2014, 2015, a gente tentou fazer esse tombo, que foi impugnado pelo Monsenhor Adelino, que na época era o pároco, né? Ele não aceitou. E hoje há esse diálogo entre nós, né? A diocese e o conselho, que é bem aceito, né? Que você estava falando, Ronaldo. E até de fato, a gente precisa ter essa comunicação muito próxima ao CONPAC, né? Que se preocupa em zelar pelos bens históricos. Uma vez que a igreja, né, tem esse bem, né, e contudo a gente vê que precisa, para manter esse bem histórico, não é um bem tão simples de se manter. Uma coisa é ter uma igreja moderna, que seus reparos, sua manutenção, ela é muito pontual, mas quando se trata de um bem histórico, de cunho praticamente português, você vê que ela é toda madeirada, né, a estrutura, ainda com adobo na sua parte de vedação, né. As estruturas da telha de cobertura ainda tudo, aquelas telhas mais feitas às coxas, né? O forro ainda de tábua corrida bem espessa. Então, ou seja, não era um forro como o forro de hoje. Então, manter essa estrutura se torna cara. E aí a gente precisa do apoio do conselho também. E aí a igreja, como a igreja hoje tem um representante dentro do CONPAC,
ajuda mais nessa comunicação. Ô, Chile, dá para fazer um pacotão, já aproveitar e colocar, por exemplo, tem a igreja que vocês estão tentando fazer tudo isso para colocar ela lá como patrimônio, mas assim, tem mais um outro, por exemplo, o Museu Ferroviário seria também, porque Olha, depois faz um sim. processo dele, demora anos, depois Mas você vai buscar um outro item. O Museu do Ferroviário hoje, né, ele todo, ele pertence ao DENIT, né? Não sei se é uma concessão, né? O Museu do Ferroviário, algumas peças. Podemos também, né? Eu falo que já pegava tudo que for de interesse Não, mas patrimonial, cada bem é um processo, você tá entendendo? já entra com todos. Pode, mas Já que demora muito, eu fico mas com medo esses processos de reconhecimento, eles estão no IEFA há muitos anos. O que é muitos anos? Há muitos anos, assim, desde 98, por exemplo. Ah, você tá brincando. Tudo é demorado. 98, quantos anos tem Para isso? retirar, para a gente conseguir a aprovação tá o Ronaldo aqui que sabe disso, do Museu Histórico, do IFAM, foi mais de um ano. Foi mais de um ano. Foi preciso da gente ficar, olha, o museu está precisando. Agora que as coisas estão caminhando sem tanta burocracia. Sabe, aqui, sendo advogado diabo, o que eu fico mais preocupado são as demagogias que acontecem, não é que fazendo o advogado diabo, daquele sentido também de profeta do acontecido, sabe? A gente, por exemplo, viu mundialmente a Catedral de Notre Dame pegando fogo, Sim. foi abaixo, estão restaurando ela agora, milhões e milhões de dinheiro envolvido. Então a gente tem um patrimônio histórico, sabe que é mais de 100 anos, né? Tem as suas vulnerabilidades, vão deteriorando, né? E depois vai abaixo. Aí aparece aquele monte de gente criticando. Quem é que não cuidou, por que não cuidaram, por que não pode, por que aconteceu isso, era o nosso patrimônio, eu amo a igreja, quer dizer, primeiro, que você também, empresário, pode ajudar financeiramente Sim. no restauro. Isso é uma coisa e pessoal. E é um dos objetivos também da gente estar falando sobre esse restauro, né? Porque, como o Ronaldo disse, a diocese já tem feito, né? E todas as obras, né? Eu vou falar assim, não vou falar da de 1940, de 1969, porque eu não vivi isso. Mas a de 2008 até 2009, que ficou fechada, a igreja ficou fechada por um ano, e essa agora, né? Eu estou participando. Então, a paróquia, né? A comunidade é que tem feito várias ações para que se faça esse restauro. Eu acho que é uma transferência de responsabilidade, na minha opinião. Sabe? Você transferir, né, estou dizendo, para a comunidade uma obra, né, que é do município, né, tem todo o seu valor histórico, deveria se buscar um fomento, uma aprovação de verba, algo com o governo federal, estadual, e contar a história, falar, eu preciso de restaurar. Agora, claro que a comunidade que necessita, usa a igreja, né, para participar tal, e tudo mais, também abraça a causa. Mas, é opinião minha, eu acho que é uma transferência de responsabilidade. Mas, Ronaldo, o que de fato tem feito nas obras, que é uma pergunta, e quem passa perto da catedral não percebe uma intervenção tão volumosa. A obra está em andamento, quer dizer, ela está acontecendo e a gente nem percebe, né? Que a gente transita o tempo todo ali próximo. Inclusive, como eu fui contratado para fazer a parte do restauro, né? Ou seja, da paginação do projeto e tal, e estou acompanhando, quem é o engenheiro responsável é o Maurício Campolina. Então, ele está sendo responsável pela parte, com a sua equipe, né? Pela parte de estruturação. Ele está fazendo a parte de fundação. Inicialmente, seria só a reforma do presbitério e de algumas colunas laterais, que seria uma do lado esquerdo e outra do lado direito, que aparecia algumas avarias nessa coluna. Inclusive, ainda essas colunas têm hoje um acabamento perto do Senhor Morto lá, né? Que precisa ser ainda reformado. Mas, contudo, no mexer nessas colunas, apareceram outras avarias, que na reforma anterior, a de 10, 12 anos atrás, o reparo foi só nas colunas externas, que apareceram algumas trincas externas, oriunda do trânsito entre a catedral e o Colégio Regina Passos, né? Mas agora, dessa vez, ao mexer na reforma do telhado, que estava tendo uma infiltração, e nessa coluna apareceram outras avarias. Só que as avarias que apareceram também foram oriundas de curiosidade, porque no mexer num desses pilares, a gente descobriu que ele estava corroído. E aí, por que não outras colunas não estariam na mesma condição? E aí, seguramente, a gente acordou com o engenheiro responsável de fazer o reparo em todas as colunas. Hoje, como está sendo uma reforma bem interna, quase que pontual, né?
as pessoas não percebem essa reforma diretamente. Então, o que acontece? Foram recalçadas as estruturas, cortado o anteparo que colava a madeira ao chão, porque a madeira em contato com a terra ela apodrece mais rápido, né? Ao passo que diferente a madeira em contato totalmente submersa à água, ela vai durar a vida inteira. Mas a madeira em contato com o terreno úmido, ele vai apodrecer. E, então, ou seja, a gente, para não ocorrer isso de novo, fizemos uma fundação e pilares. E tivemos que cortar as madeiras que revestem hoje o acabamento dessas colunas. Então, agora nós vamos ter que retornar novamente com o anteparo das molduras dessas madeiras para reparar, né, e deixar bonito como era antigamente. Mas com isso, somente após essa reestruturação dessas colunas, dessa fundação que já está terminando, graças a Deus, nós vamos ter que retornar agora dando alguns reparos nas partes externas e após isso a pintura. Então, ou seja, acreditamos que até o final do ano essa parte de pintura já esteja ok. Quando a gente passa e fotografa e vê a igreja, tá lá bonita, né? Superficialmente falando, a parte de fora, beleza, tá ótimo, a catedral tá lá. As pessoas não entendem, né, a mão de obra que dá para manter um monumento histórico mais de 100 anos intacto. Sim. É aquela coisa, eu estou vendo aqui o Ronaldo falando, aí nós fomos observar uma parede, encontramos outras avarias. Aí da outra avaria encontramos mais coisas. São quantas obras, restaurações já estão sendo feitas com essa agora, Sheila? Com essa da é catedral? a quarta. Aconteceu Na história? na história. Uma em 1940, né? Se anteriores a gente se Não tem, houve, não tem. não temos registro. 1940, uma em 1969, a de 2008, 2009, né? E agora essa recente Aí de eu te 2024. pergunto, 4 reformas, maquiando o problema, não? Não. Porque, por exemplo, teve uma reforma anterior, agora o Mas- Ronaldo está dizendo que foi encontrado mais problemas, problemas. Mas eu acredito, se eu estiver errada, me corrige, que isso tudo é ação do tempo. Não, Deu sim. tempo. Mas, por Mas- exemplo, essa reforma que o Ronaldo está fazendo agora, Ronaldo, eu pergunto para você, resolve todo o problema? Não tem mais nada lá que vocês vão deixar para trás? É o que Sheila está falando, né? Acho que tem a ver com o tempo, Com com a realidade que a gente está vivendo. Mas o que você vai restaurar agora? O que nós Zerou o estamos vivendo, problema? A parte de fundação, acreditamos que mais uns 200 anos ela vai ficar em pé sem Estaremos aí para apreciar. sem ter problema Não, nenhum. obrigada. Então não vai ter problema. Agora, quanto a avarias, por exemplo, como é adobo e ter movimento de carros no seu entorno, ou com essas trepidações que a cidade está sofrendo, que a gente nunca sabe Ainda tem isso, né? qual que é os abalos direto e indiretamente sobre a estrutura, o adobo vai sofrer alguma avaria assim ao decorrer do tempo. Então, porque não é um reboco. Até uma casa de construção de alvenaria comum, ela sofre essas avarias do dia a dia, né? Não são fissuras, né, significativas, mas a igreja também, por ser um templo muito grande, a estrutura toda de madeira, ela recebe esses abalos diretamente. Eu estou perguntando para provocação mesmo, Mas- né? mas- Porque ma- as pessoas, eu estou tentando entender, é que tipo assim, não podemos buscar um recurso para fazer uma restauração e falar assim, não, conseguimos aqui resolver 50%, vamos buscar depois para fazer uma outra reforma. Existem os trabalhos, pra atender, de né? manutenção e Preventivas, conservação, né? Aí sim, nessas análises você pode fazer esse trabalho, sei lá, anualmente. Agora, é um fluxo intenso de veículos nessa região, né? Mas é muito. Ali escoa, né? A Monsenhor Messias passa por ali, tem o colégio, veículos e tudo. Foi proibido o trânsito de caminhões e tudo mais, foi colocado lá até uma testeira lá. Que é um problema hoje. Problema né? não, aquilo assim, Aquilo perdão é da um palavra, problema hoje. para a visão da catedral, que é maravilhosa, histórica, é horroroso aquilo, né? Puseram uma trave de gol Que lá hoje há essa discussão. matou. Há essa discussão dentro do conselho, né? Para que ela seja retirada. E quando, lá em 2008... Não deveria ter sido nem colocada, né? Quando lá em 2008 a gente questionou essa questão, foi ótimo. Né? Quando foi colocada essa questão sobre o trânsito, houve um impedimento das duas, de subida e de descida. Né? Agora, é recente isso, as duas vias estão acontecendo. E isso tem trazido impacto tanto para a catedral quanto lá para o Museu Histórico. Porque, Ronaldo, você vai conviver com um sério problema. Você vai estar contratado para reformar sempre, porque se continuar o fluxo de veículo, uma construção centenária, vai ter avarias o tempo todo, né? Tem um estudo da Secretaria de Trânsito de transformar em via única lá, né?
ou seja, iria Diminuir esse esse impacto. fluxo. Eu não né? sou engenheiro de trânsito, mas não seria melhor você isolar totalmente 100% o trânsito ali? Eu não, Quer dizer, como a gente entendo não é tanto, engenheiro de trânsito, a gente está dando mas suposições. é a Parece questão de fácil, mas não estrangular é. o trânsito porque hoje a gente ali, já tem né? um gargalo da São José, e se jogar ele diretamente para Doutor Pena, iria sobrecarregar muito aquela Não, sim, região, a gente né? está aqui falando a grosso modo, Então, né? é meio Seria complicado. ótimo, né? É uma cidade que precisa, né, de rever essa Cres- questão do trânsito. A mobilidade né? urbana é uma coisa Tá, séria em grandes cidades, né? A cidade, ela foi criada ali, depois ela cresceu no entorno, fazer o quê, né? Então, Mas um assim, para plano- você mudar, mas pode-se pensar numa Pode. posição. Mas Porque a um gente plano tem... de manutenção e reparo, a igreja tem que criar, né? Assim como todos nós que temos uma residência, temos que fazer uma manutenção de 3 ou 5 em 5 Não, a anos, manutenção né? é Isso inevitável, aí, né? infelizmente, vai ter que ter mesmo. Agora, esperamos, eu acredito, né? Que pela ação do tempo, internamente, a gente não vai ter nada tão cedo de reforma. Parabéns pelo seu trabalho. né? Shirley, Oi. mais alguma coisa que gostaria de pontuar nesse nosso Não, bate-papo? acho que é pedir à comunidade, né, em relação à continuidade das obras, né, tem participado muito, mas que a gente ainda precisa muito dessa ação da comunidade, ajudar, né, para ajudar a diocese a terminar, né, esse restauro de um bem que é tão importante para a cidade, que está lá, né, mostrando o tempo não me vence, E né? quem tiver vontade de ajudar, como fazer? Aí o Ronaldo Tem um canal disponível, Sabe, procure alguma secretaria, bem procura disso. lá De o início, setor. procurar a secretaria paroquial para fazer as doações, né? E lá tem o Pix, que a pessoa pode estar auxiliando, né, nesse reparo. E a gente desde já também agradece a ter os artistas, né, que eu tenho pegaram o movimento. resíduo de peças da construção e fizeram obras de arte que foram leiloadas, né, a custo de benefício da Catedral dessa reforma. Uhum. E outras pessoas leigas, né, que indiretamente têm colaborado, né, e outros empresários, até pessoas, né, que estão lá colaborando no dia a dia, Claro. né, com o testemunho do que já vivenciou ali na catedral, com esses dados, por exemplo, a gente tem dados do que era lá antigamente, às vezes não é nem dados da memória nossa, é dados de memória de Memória. outros, né? Claro, Então, a gente tem agradecemos que desde já. preservar, né? Muito bem, ô Shirley, quantas igrejas na cidade centenárias ou bem antigas nós temos? Porque quando você vai em algum local, qualquer localidade, que você vê uma igrejinha, é uma representatividade, assim, para o Sim. ser humano, você parece que a história começa por ali, né? É muito da colonização, né? A religião católica, ela foi trazida pelos portugueses aqui para o Brasil, então a gente tem isso, né? Não vou falar imposição, mas da adaptação da população brasileira pela religião católica. Mas hoje, assim, a gente tem vários segmentos religiosos, né? Mas aqui em Sete Lagoas a gente tem muita igreja de representatividade significativa, né? Nós temos lá a Igrejinha da Piedade, que é lindíssima. Uhum. Eu não sei se a população conhece. A Igrejinha da Piedade é muito bonita. A de São José, ela está bastante caracterizada internamente. Ela que é aqui no começo da Na Uberlândia? Várzea. Oi? Começo da Rua Uberlândia, ali de São José, naquela... antes da Praça do Praça do Escorrega Escorrega. ali, né? Charmosinha, bonitinha também. Né? Ótima, né? Temos lá, né, a Capela de Santa Helena, que não precisa nem falar da lindeza, Maravilhosa. lá no espaço. A Igreja de Santana também tem uma história muito importante dentro do contexto da cidade, né? Construída para poder organizar aquela área ali da Boa Vista, que era tida como a área boêmia da cidade. Você não sabe porque aquela igreja tem importância tão grande. Porque eu fui batizado lá. Gente, né? Assim, por isso, tá vendo? Foi criado ali, né? O espia, né? Essa questão Falaram, toda. Admilson foi batizado aqui, vocês dão um jeito de arrumar isso aí. Mas se a gente falar o ano da criação da, da implantação da Mas, igreja, não foi, 1939, mas eu não fui foi lá em batizado 39? não fui batizado na inauguração. Na inauguração, né? Já tá Então tem todos esses significados, né, para a cidade, né, que são as mais antigas, né, e as principais. Né? Mas aí a gente tem também as capelas da zona rural, né, que é de São Sebastião no Paredão. A gente tem ela de Pedras, Já que é fui lindíssima. muita festa no Paredão. A de Pedras é Legal. muito linda. Então, assim, nós temos outras igrejas fora do perímetro urbano de significado, né? De grande significado histórico. Ô, Shirley, obrigado mais uma vez. Quando você vem aqui, eu fico mais culto ainda, não sei por quê. Obrigada. Só Só tento passar um pouquinho, né? Pois é, obrigado mais uma vez. A gente se encontra em breve com mais um Cultura em Foco. Se Deus quiser. Eu que agradeço muito. Ronaldo Fonseca, obrigado pelas explicações técnicas e pelo trabalho que você vem fazendo lá nessa restauração da Igreja Santo Antônio.
Eu que agradeço, Edilson Marques, espero poder retornar outras vezes. Hoje eu estou mais tímido, né? É porque meu time perdeu ontem, então estou mais introspectivo. Você e mais um Um monte de gente aqui, né? Fazer o quê, né? Gente, e assim fizemos mais um Cultura e Foco para você ligado ao Rádio Câmara de Sete Lagoas, também acompanhando a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2 digital.